Beleza, pessoal? Nós de novo. Sou eu, Ezequiel, do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi. E aqui a gente está começando a ajeitar a montagem, ou melhor, prosseguir com a montagem do BF161. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o pescador do nosso motor, ó. Olha o que tem de pedaço de bronzina aqui. Olha só que absurdo. Olha aí. Muita bronzina. A bronzina está toda aqui, em vez de estar no mancal e nas bielas, estava aqui. O intuito hoje do vídeo é falar sobre esse pescador aqui, dessa bomba. Lembrando, ó, quem não é inscrito, aproveita aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para nós, para ajudar o canal. E nós vamos continuar aqui. Vamos trocar essa ideia agora aqui. Esse é o pescador do BF161. Muita gente conhece. Quem não viu lá no início, quando a gente desmontou o motor, dá uma olhada lá. Esse pescador, ele é uma boia, na verdade. Ó, ele é uma boia. Ele é todo selado aqui. E o pescadorzinho dele é só ali no meio, ó. Vamos ver se a Maitê consegue pegar. Lá no meio, lá, ó, é um tubinho, ó. É um tubinho 12 milímetros interno no furo. E aqui nessa parte de alumínio ele cai para 9,5. Como vocês viram que a gente fez um upgrade na questão da lubrificação, a gente tem que melhorar isso aqui também, né? Não deixar assim, né? Imagina, eu estou aumentando os dutos, aumentando tudo e vai continuar puxando por 9,5, 3/8. Não faz sentido. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu particularmente, pode ser que alguém não concorde comigo, não tem problema, mas eu particularmente não acredito nisso aqui. Na época poderia ser uma boa ideia, por causa de água no óleo, porque teoricamente ele estaria sempre em cima do óleo, a água fica embaixo e não teria problema. A sujeira estaria embaixo, ele pegaria por cima, não teria problema. Mas eu não confio nessa articulação. Essa articulação pode cavitar o óleo aqui, pode entrar ar junto com o óleo. Ou seja também, isso aqui esvaziar, quando o motor fica parado, quando tu bate arranque, até ele sugar o óleo de novo e ainda puxando ar, isso não deve ser bom para o motor. Então eu não vou usar isso aqui. Eu não vou fazer nada aqui. Isso aqui eu vou simplesmente ignorar. O que eu fiz aqui, gente? Agora eu tenho um furo 16 milímetros no pescador, um furo interno de 16 milímetros. Isso aqui, eu até ganhei de um amigo meu, o Jair, é um pescador de motor AP, que a vazão é muito superior a esse motor. Para vocês verem, ó, é 16 milímetros o interno aqui. Então a vazão dele é monstra. Aí ele tem esse copo aqui, mas é só isso aqui, essa telinha? Não. Essa tela se estende toda a volta aqui, ó, por dentro. Então ele consegue um fluxo bom de óleo. E aqui na ponta dele tem uma coisa interessante. Ele cria um formato de gota. Não sei se eu vou conseguir explicar, mas o que acontece? Como ele tem um volume de óleo grande aqui, ele afunila, ele tende a frear a volta do óleo. Ele faz como fosse uma gota. É como se a gota fosse se formar e ela cria uma barreira. Por isso que tem esse chapeuzinho aqui, esse formatinho de cartola. É para segurar um pouco esse retorno do óleo. Não é válvula, não é nada. Ele só foi feito assim para poder ter uma maior área de filtragem, e essa boca fechada justamente é para isso. Para ele formar tipo uma bolha, não seria uma bolha de óleo, é que seja uma bolha de óleo. Mas aí eu usei um AP, vou mostrar a foto para vocês aí. Eu peguei o do AP e cortei, e esse meio aqui eu fiz com tubo de aço inox. A chapa aqui de fixação lá do AP, coincidentemente é a mesma do Jeep, a furação. Só tive que abrir que no AP ele é 6 milímetros no AP e 5,16 aqui no Jeep. Aí eu fiz assim, ó. Eu vou encostar aqui para vocês verem, ó. Aí na foto vocês estão vendo que eu fiz uma moldura de arame. Eu fiz com arame a moldura copiando como fosse o cárter.
para mim saber qual é a altura que eu podia trabalhar, né? Então tá aqui o meu pescador agora. Hoje ele está afastado do fundo mais ou menos uns 10 milímetros. Ele está afastado do fundo. Só o que eu vou fazer agora? Aonde eu quero chegar? Aqui ele tinha um formato de boia, então se o óleo chacoalhasse, eu fosse para um lado ou para o outro, ele ia baixar e ia subir de novo. Beleza? O que eu quero fazer no cárter? O cárter dele eu quero fazer uma defletora. Não uma defletora, vamos dizer um quebra-onda, vamos dizer assim. Eu quero fazer uma base na parte traseira, que fique aqui, ó, abaixo da bomba. Mais ou menos aqui. Abaixo do pescador, na verdade, né? E outro aqui assim, que é aquela parte funda do cárter. Outro aqui assim, para quando o óleo cair aqui dentro, ele ter barreira. Todo o óleo vai descer. Ele vai sugar, vai subir de novo, vai escorrer de novo para baixo e vai cair aqui dentro dessa galeria, vamos dizer assim. Então ele vai ficar dentro dessa galeria, o óleo. No caso, olhando ao contrário, lógico, né? Vai ficar como fosse um compartimento com uma boca menor e um compartimento maior por baixo. Eu vou pegar o cárter aqui para mostrar. Meio que comecei a elaborar, para vocês me entenderem. Aqui eu tenho uma chapa, não está soldada ainda, eu só coloquei ela mais ou menos. Aqui sai o pescador, ó, essa voltinha, vem aqui, faz a volta aqui, desce lá. Nessa parte de cá, ó, eu coloco esse aqui, ó, ponteado, e eu vou fazer uma galeria por baixo, ó. Vai ser uma galeria maior, ó. Ou seja, o óleo que tiver ali, se eu descer um declive muito inclinado ou subir, esse óleo, claro que subida não teria problema, que ele iria para a parte de trás, o pescador vai na parte de trás. Mas quando tu desce uma inclinação muito grande, atende o óleo ir para frente. Então eu vou fazer uma barreira para esse óleo se acumular mais tempo aqui. Claro que se eu for fazer uma descida de 1 hora, talvez vai dar problema, mas daria no outro também, né? Mas eu vou diminuir um pouco essa chance de ficar sem óleo. Então foi uma, vamos dizer assim, foi uma alternativa que eu achei para melhorar essa parte da sucção do óleo. E agora eu vou dar uma medida de novo aqui para ver se o pescador vai funcionar tudo certinho. E vamos soldar essa chapa aqui, para a gente poder retomar aqui a pintura para fazer a montagem. A gente vai agora aos pontos de solda aqui. Como vocês estão vendo aí, ó, aqui tá as peças do Jeep, ó, que vai ser pintada agora. Aqui é aquela travessa que vocês viram, ó. Aqui ela tá pronta para ser... A gente vai chatear ela para pintar. Dar uma aderência boa na pintura. Esticador, arruela do virabrequim, a basezinha, aquela articulada para esticar a bomba, para esticar o alternador, o suspiro das válvulas de escape da lateral. Aquele reforço dessa travessa aqui, ó, eu fiz uns furinhos nela, ó. Ficou bem mais bonitinha, ficou bem mais legal. Suportezinho do esticador, do alternador, polia do virabrequim, polia da bomba d'água. A chapa, no caso que tampa a engrenagem do comando, né, e do virabrequim. E o furinho aquele que eu falei que eu ia fechar, ó, não tá mais aqui ele. Foi-se. Aqui a chapa, no caso que fica entre o motor e a capa seca. Que é uma chapa também, é um tampa-pó, né, na parte de baixo do motor. É isso aí, ó. Vocês já viram que tem bastante pintura para Maitê fazer. E agora a gente vai pontear isso aqui. Antes de sair arreando solda, vamos experimentar, né? Já pensou? Solda tudo e depois não dá certo? Isso aí. Ó, tem uma folguinha ainda lá, ó. Ficou legal. Aqui eu vou bolar também.
alguma travessinha, talvez pegando aqui no parafuso do mancal, não sei ainda onde, para evitar que fique vibrando e vai que quebre, né? Acredito que não quebre, que é bem reforçado aqui, esse inox. Eu vou aproveitar em algum lugar aqui e vou botar um ponto de apoio extra aqui nesse pescador. Essa é a ideia. Maravilha! Vou soldar agora, eu vou tirar esse tampão para te poder enxergar o pescador. Vamos terminar de soldar agora. Por que eu estou tocando o ar depois que eu soldei? Aquelas bolinhas de solda, como eu estou experimentando no motor lá, eu não vou correr o risco de largar e sujar lá o motor, né, com praticamente uma esferinha de aço. Vai acabar com o motor. Olha a chuva! Caco de tampão. Vamos experimentar de novo. Tá, gente, o pescador lá, ó. Não vai dar para enxergar com a câmera. Agora eu quero para ter a câmera endoscópica aqui, eu não tenho. Mas resumindo, ele tá ali 10 milímetros afastado do fundo e ele tá bem para a parte de trás aqui. Aqui, no caso, mais foi para a gente ver ali, para enxergar o pescador. Eu já tinha feito essa moldura de arame, como vocês viram, já tinham como ter uma noção boa já da altura, tudo certinho. Aqui, gente, não precisa correr solda total, não faz mal que ele vaze um pouquinho aqui, não tem problema. Simplesmente é aquele efeito que eu falei para vocês, ó, o óleo chacoalhou, ele é como se fosse um quebra-onda, ele vai bater lá e vai bater aqui. Não importa se ele ficar mais alto o nível do óleo, não tem problema. É só para diminuir esse movimento do óleo, para evitar que o pescador fique sem óleo. Essa é a ideia. Vocês viram aí que a gente tem o serviço agora de pintura para fazer. Aí agora já vamos aproveitar e vamos pintar todas as peças para só poder colocar e montar. Vai faltar o cabeçote, mas enquanto a gente vai pintando aqui, de repente eu já começo a dar uma mexida no cabeçote. Eu vou fazer umas coisinhas diferentes no cabeçote também ali. Eu quero botar uma ventoinha elétrica no Jeep e quero ver se eu já faço uma adaptação. Não vou falar agora, depois vocês olham. Tá bom, gente? Obrigado por ter assistido aí. Lembrando, não esqueça de se inscrever para acompanhar, ativar o sininho, compartilha para ajudar. Até o próximo vídeo.